Aleluia, como é bom adorar ao Senhor, como é bom cantar louvores ao Senhor. Nós vamos ter mais um tempo de oração e logo após os nossos irmãos estarão nos conduzindo em mais uma canção. Se o vídeo, a câmera do seu celular estiver em pé, é só você clicar que ela ajusta. Mas também a nossa irmã Maria Elza tem dado um apoio ali, um suporte. Então ela tem escrito aí as mensagens em nome da igreja, dando aí as orientações necessárias. Mais uma vez eu quero dar boas-vindas a você que participa conosco. Quero pedir para que você compartilhe esse link com os seus contatos, para que o maior número de pessoas possam participar desse tempo de louvor e adoração. Eu quero mais uma vez orar, colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas famílias, também esse momento que nós estamos atravessando agora. Nós temos alguns pedidos de oração e vamos colocar diante do Senhor nessa hora. Eu convido você, aonde você estiver agora, você que está acompanhando, participando desse culto conosco, eu quero convidá-lo a fechar os teus olhos e nos voltarmos a Deus em oração. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Estamos em culto, estamos em momento de adoração ao Senhor. E nós pedimos que o Senhor nessa hora esteja visitando, Senhor, os teus filhos e filhas espalhadas, Senhor, pela face dessa terra. Temos pedidos específicos para colocar diante do Senhor. Em primeiro lugar, queremos colocar em tuas mãos aquelas pessoas que estão enfrentando nesse momento dificuldades em suas vidas, seja na área da saúde, seja infectada por esse vírus, com sintomas. Nós pedimos que o Senhor esteja visitando agora essa pessoa, aonde ela estiver, seja num leito de hospital, de uma clínica, seja na sua casa, pessoas que nessa hora estão no isolamento, porque estão sentindo sintomas. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Oramos, Senhor, pelas pessoas que estão enfrentando outras enfermidades e que nesse momento fica preocupado em procurar talvez um hospital com medo, com o coração apertado. Nós pedimos que o Senhor também visite essas pessoas, Pai. Oramos pelos profissionais da área da saúde, todos eles, de todas as áreas da saúde. Sejam aqueles que trabalham na limpeza, na administração, sejam os médicos. Pedimos que o Senhor visite cada um, enfermeiros, fisioterapeutas, todas as pessoas da área da saúde, Pai. Homens e mulheres que saem das suas casas para salvar vidas, para servir pessoas. Pai, que o Senhor visite cada uma delas. Oramos, Senhor, por aquele pai de família desempregado, Senhor, nesse momento, ou aquele irmão com dificuldades. Oramos por eles, Pai. Oramos, Senhor, pelas empresas da nossa cidade, as confecções, as lojas, enfim, os comércios da nossa cidade. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Não somente, ó Deus, as empresas, os empresários, os funcionários, os clientes das empresas da nossa cidade, mas também, ó Deus, nós oramos pela economia da nossa nação. Oramos pelas autoridades constituídas em todas as esferas, federal, estadual, municipal. Toma em tuas mãos, Pai. Ó Deus, nós oramos, Senhor, para que o Senhor haja com graça e misericórdia. Oramos, Senhor, para que a tua boa mão esteja estendida sobre nós. Pai, oramos pela igreja do Senhor espalhada, Senhor, na nossa comunidade, no nosso estado.
na nossa nação e nas nações. Deus, os prédios fechados, oramos para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e não permita que os teus filhos se esfriem na fé. Pelo contrário, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos encher, venha encher as vidas dos teus filhos, Senhor, para que mesmo em suas casas, mesmo, Senhor, em lockdown, mesmo reclusos, eles sejam cheios da tua presença. Que o Senhor visite cada coração nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha trazer, ó Deus, a alegria ao nosso coração, aos corações, a verdadeira felicidade. Que o Senhor venha trazer consolo, Senhor, aos que choram. Que o Senhor venha trazer o teu reino aos pobres de espírito. E que nessa noite, Senhor, o Senhor venha trazer, ó Deus, a tua terra, a tua herança, Senhor, aos que são humildes de coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Há consolo de Deus para você, meu irmão. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Aleluia. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, de produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, Onde ela você, vem pela manhã. Eu creio. onde você estiver agora, meu irmão, se volte para o Senhor. O choro dura uma noite, Se volte para o Senhor de todo o seu coração. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja aqui. Eu creio. Você volte para Deus com todo o seu coração. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
para você, meu irmão, eu creio. você que participa com a gente desse culto, eu quero dizer para você, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, se você se voltar para Deus nesse momento, o choro pode se transformar numa alegria extraordinária. A tristeza pode ser afastada pela alegria que vem de Deus. Se você chorar, o choro do arrependimento, se você se humilhar diante do Senhor, de todo o seu coração, a Bíblia diz que Deus vem com alegria, Deus vem com consolo, Deus vem com graça sobre a sua vida. Mesmo que os tempos sejam difíceis, mesmo que as dificuldades cheguem à nossa vida, mesmo que a nossa casa seja assolada pelas adversidades da vida, eu quero dizer para você que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem quando nós nos voltamos para Deus. Ainda assim, diz o profeta, ainda assim eu louvarei ao Senhor, bendirei o Deus da minha salvação. Você possa buscar o Senhor, meu irmão, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de luta, que você possa buscar o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Como é bom, meu irmão, minha irmã, como é bom adorar ao Senhor, como é bom cantar louvores ao Senhor. Aleluia, aleluia. Nós estamos numa série de mensagens chamada Bem-aventurados. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você pode ser um bem-aventurado. Você pode experimentar, viver essa bem-aventurança que o Senhor Jesus tem. Você pode viver também esse estilo de vida do reino de Deus, do reino de Deus. Amém? Eu quero agradecer ao pessoal do louvor. Se vocês quiserem continuar aqui, a gente canta esse hino no finalzinho, pode ser? Combinado? Minha reflexão vai ser breve. E no final a gente vai adorar o Senhor novamente. Meus irmãos, eu quero, antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero dar um aviso aqui muito importante. Semana que vem, dia 19, nós vamos retornar os cultos da igreja, os cultos presenciais. Nós estamos aqui em algumas pessoas hoje, mas no próximo domingo, às 19h30, nós estaremos ao vivo pelo Facebook da igreja, mas também com um grupo de irmãos aqui, apenas 60 pessoas podem participar por encontro, né? Então no encontro da manhã, somente 60 pessoas, e no culto da noite, somente 60 pessoas. Eu quero dizer para você que deseja participar dessa programação, do retorno, né? Como o salmista diz, que a alegria estar na casa do Senhor. Melhor estar na presença de Deus do que em outros lugares. Então eu quero convidar você que deseja participar
conosco aqui de forma presencial, você precisa entrar em contato com a igreja, ou na secretaria da igreja, todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta-feira, de 1h30 até as 5h30 da tarde, nosso irmão Bruninho, vai estar ali fazendo a sua inscrição. Ou então você pode entrar em contato também pelo Instagram da nossa igreja. Você pode entrar em contato lá no Instagram, mandar sua mensagem, e também um irmão lá, a irmã Maria Elza, vai estar ali fazendo a sua inscrição, ou pelo WhatsApp da igreja, né? No WhatsApp oficial da igreja, nós temos um grupo lá, uma lista, com todas as mensagens. Me parece, nós reabrimos a lista hoje, então me parece que já tem 40 pessoas no culto da manhã, e quase 40 no culto da noite. Então nós temos aí talvez 20 vagas, mais ou menos, para o culto da manhã, e mais 20 vagas para o culto da noite. Você que não é membro dessa igreja, mas quer participar com a gente, eu quero dizer para você, você é muito bem-vindo entre nós. Você é muito bem-vindo. Vai ter vaga para você, tá bom? É só você entrar em contato na secretaria da igreja, que vai ser uma alegria receber você e a sua família. Queridos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós estamos meditando no tema bem-aventurados, né? Essa palavra de Jesus, né? No Sermão do Monte, esse famoso sermão pregado por Jesus. Os comentaristas, eles dizem que é o maior sermão da história, pregado pelo maior pregador da história, Jesus Cristo. E nós vamos olhar para essa mensagem, mais um tópico dessa mensagem: bem-aventurado os mansos de coração, ou bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso 5, muito fácil, Mateus capítulo 5, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados mansos, em outras versões, humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amém? Eu quero pedir para que você, mais um instante, feche os teus olhos, para nós orarmos. Pedimos a Deus a iluminação do Espírito Santo, para a gente poder entender o que Jesus quis dizer com isso, e aí sim, aplicar em nossos corações. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra mais uma vez. Apenas um versículo, mas que nos ensina tantas coisas, tanta verdade aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos mansos, humildes, termos um coração parecido com o coração do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine nessa hora, nos encha para que possamos entender a Tua palavra, e não somente entender a Tua palavra, mas que possamos viver a Tua palavra no dia a dia. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, vamos meditar um pouco nesse tema, mansos, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os humildes. Irmãos, como é difícil sermos mansos, não é verdade? Como é difícil essa bem-aventurança. Mas eu quero dizer para você, querido, você consegue, não com suas próprias forças, mas em Deus. Em Deus você consegue receber dele a mansidão, a humildade necessária. O Sermão do Monte, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o estilo de vida dos servos de Deus, aqueles que são discípulos de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa olhar para o Sermão do Monte com muito carinho. Se você se diz um discípulo de Jesus, você tem que olhar para o Sermão do Monte com muita cautela, com muito cuidado, com muita meditação, porque é assim que você deve viver. Esse é o padrão de Jesus para os seus discípulos, e isso é lindo. Isso é lindo. Meu irmão, eu quero começar essa reflexão dizendo que o Sermão do Monte
as bem-aventuranças, elas estão em total desacordo, numa desarmonia total com o mundo. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, elas são totalmente opostas ao padrão do mundo. É um estilo de vida totalmente diferente do que a gente vê por aí. Como pode o universo, o reino ser herdado por pessoas mansas, por pessoas humildes? Quando nós falamos em conquistar reinos, quando nós falamos em conquista, nós pensamos em força, em guerra, em violência, em poderio, em habilidades. Quando a gente pensa em conquistar a terra, em conquistar reinos, em adquirir coisas, o pensamento humano, ele logo pensa na força. O ser humano logo pensa na guerra, na violência. Mas eu quero dizer, querido, que o padrão de Deus é diferente. Quanto mais habilidoso você for no mundo, mais longe você chega. Porém, a declaração de Jesus é totalmente contrária. A ideia de Jesus para os seus discípulos é totalmente contrário a esse padrão estabelecido pelo mundo. O padrão de Jesus é o padrão da humildade. O padrão de Jesus é o padrão da mansidão. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe, a gente analisa os escritos de Mateus. Mateus escreve para leitores judeus. Esses homens esperavam um Messias militar, político, nacionalista, alguém que traria o reino pela guerra, pela força do braço. Porém, Jesus começa o seu discurso falando de humildade. Jesus começa o seu discurso falando de mansidão. Jesus começa a sua fala, o seu sermão, na contramão dos ensinos da época, mostrando que a natureza do reino de Deus, o estilo de vida daqueles que herdariam o reino de Deus, não tem nada a ver com guerra, com poder militar, com poder político. Jesus veio trazer um reino espiritual, meu irmão. Um reino espiritual. Nesse mundo, as conquistas, elas vêm pela força, pela guerra, pela violência. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, não. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Não há como vivermos uma vida cristã e herdarmos a terra, as promessas de Deus, pela força do nosso braço. Para ter um relacionamento com Deus, nós precisamos viver uma vida espiritual. Ter um relacionamento com Deus. Eu quero olhar para esse texto e em três partes pequenas. Primeiro, uma visão errada de mansidão. O que o mundo entende por mansidão? Em segundo lugar, qual é a visão bíblica para mansidão? O que é mansidão bíblica? E em terceiro lugar, o que eu ganho em ser manso? O que eu ganho em ser humilde? Eu queria pensar em primeiro lugar sobre essa visão errada, mundana, secular de mansidão. Para o mundo, para a visão secular, ser manso não significa ser manso, ser manso é ser mole, ser tímido, ser fraco, medroso, passivo diante das
das diversidades da vida. Para o mundo, ser manso é assim. Ser manso não significa um atributo natural, não tem nada a ver com a natureza humana, ou a sua personalidade, ou educação familiar. Não é nada adquirido ou aprendido. Ser manso não é qualidade do homem, é fruto da graça de Deus. Mas para o mundo, ser manso significa ser fraco. Uma visão errada de mansidão. Ser manso não significa ser conivente com o pecado. Não significa ficar em cima do muro, com medo de se posicionar, de confrontar o erro. Ser manso não significa ter uma opinião neutra sobre as coisas. Ser manso não significa ser aparentemente calmo por fora, mas por dentro está como um vulcão em erupção. Para o mundo, numa visão errada de mansidão, é ser assim. O que é, então, uma visão bíblica de mansidão? Para entender o que a Bíblia diz sobre mansidão, em especial o que esse texto diz sobre mansidão, a gente precisa entender algumas características dessa palavra. Então, ser manso não é ser mole. Ser manso é ser, em primeiro lugar, equilibrado. Ser manso não é ser passivo, conivente com o pecado. Não, ser manso é ser equilibrado. É o homem que sabe se colocar em meio aos extremos. Por exemplo, em um extremo está o esbanjador. No outro extremo está o avarento. Porém, o equilibrado é o homem generoso. É o homem generoso. Mansidão é o equilíbrio entre a ira e a falta de ira. Mansidão é o meio termo entre o excesso de ira e a passividade. Ser manso, biblicamente, é ser uma pessoa equilibrada. Você precisa ser equilibrado, querido, no seu modo de viver. Ser manso não é somente ser equilibrado, mas ser manso é ser controlado. E esse termo aqui dá a ideia daquele adestrador que educa, que trabalha no adestramento de um animal, a ponto desse animal obedecer ao seu dono, aos seus comandos. Obedecer àquele que tem as rédeas na mão. Então, ser manso é ser alguém controlado. Não se trata do homem que se controla, mas do homem que é controlado por Deus. Meu irmão, minha irmã, quem é que controla a sua vida? Quem é que controla o seu coração? Quem está com as rédeas da sua vida na mão? É você mesmo? É o mundo? Ou é Deus? Quem comanda você? Quem comanda a sua vida? Quem dita as normas e as regras da tua vida? Quem dita o ritmo da sua caminhada? É você mesmo? É o mundo? Ou é Deus? Ser manso, ser um bem-aventurado, é ser alguém equilibrado. Ser alguém bem-aventurado é alguém que é controlado por Deus. Meu irmão, você precisa deixar Deus controlar a sua vida. Se você deseja experimentar essa bem-aventurança chamada mansidão, você precisa deixar Deus controlar o seu coração. Você precisa deixar Deus controlar o seu coração. Mais uma característica dessa palavra manso aqui nesse texto, significa humildes. Humildes. A mansidão é uma autêntica humildade que descarta por completo o orgulho. Ser manso
é ser humilde, não é ser orgulhoso. Meu irmão, sem humildade não se pode aprender nada. Porque o primeiro passo para o crescimento, o primeiro passo para a aprendizagem é a humildade de reconhecer a nossa ignorância. O primeiro passo para a gente aprender é a gente reconhecer que nós não sabemos o suficiente. Sem humildade não pode haver verdadeira religião, porque toda religião começa com a consciência de nossa debilidade e necessidade de Deus. Meu irmão, você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que você precisa de Deus. Por isso você deve experimentar essa mansidão, essa humildade, reconhecer que você precisa de Deus. O homem só alcança a estatura perfeita da sua humanidade quando aprende que é uma criatura e que Deus é o Criador. E que sem Deus ele não pode fazer nada. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, ele possa nos abençoar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar em primeiro lugar, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o primeiro passo para receber o perdão de Deus, a bênção de Deus, é nos humilharmos, é sermos humildes, é sermos mansos, controlados, equilibrados, humilhados diante de Deus. Diante de Deus. Ser manso é admitir diante dos homens as nossas falhas, como nós as admitimos diante de Deus. Irmãos, quantas vezes nós nos humilhamos diante de Deus, nós reconhecemos as nossas falhas diante de Deus, mas falta olhar no olho do meu irmão e pedir perdão a ele. Falta olhar no olho do meu vizinho e me retratar com ele. Ser manso é se humilhar, é ser humilde diante de Deus, mas ser manso também é ser humilde em relação ao seu irmão, ao seu próximo. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, tire do seu coração qualquer tipo de orgulho, tire do seu coração qualquer pretensão vã, e se dobre diante de Deus, se humilhe diante de Deus, se humilhe diante de Deus. Ser manso é aquele que é capaz de suportar as maiores injúrias e mesmo assim não se inflamar em raiva ou rancor contra quem o injuriou. Contra quem o injuriou. Diante de tudo isso, eu quero reescrever esse versículo de forma mais objetiva ao meu e ao seu coração. Eu quero escrever algumas palavras que eu entendi sobre esse versículo. Diz assim: quão feliz é o homem que é equilibrado e que aprendeu a controlar os seus instintos, impulsos e paixões, porque pôs a sua vida sob o governo de Deus e que tem a humildade para reconhecer a sua própria ignorância. Porque o homem que possui tais virtudes é rei sobre a terra. É rei sobre a terra. Meu irmão, a Bíblia fala de alguns homens que são exemplos para nós de humildade. Eu quero citar dois. Primeiro, Moisés. Em Números capítulo 12, verso 3, olha o que o escritor diz: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Irmãos, como Moisés se humilhava diante de Deus, como Moisés se quebrantava diante de Deus, como Moisés conduzia
Mas o nosso maior exemplo não é Moisés. O nosso maior exemplo é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Olha o que Mateus escreve sobre ele. Dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei a ti vem, manso e assentado sobre uma jumentinha, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus capítulo 11, Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu irmão, se você quer ser parecido com Jesus, eu quero te convidar nessa noite a abrir o seu coração para Ele, para que o Espírito Santo habite em você e te ajude a viver de forma mansa, humilde, como o nosso Jesus viveu. Meu irmão, se você deseja viver o Evangelho puro e simples, olhe para Jesus. Olhe para a vida de Jesus. Olhe para a vida de Jesus. Meu irmão, o homem precisa olhar para dentro de si e perceber quão miserável ele é, quão pobre ele é. Isso precisa conduzi-lo ao choro verdadeiro, que por sua vez o conduz a uma vida de humildade. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que choram e bem-aventurados mansos. Meu irmão, as bem-aventuranças, elas estão interligadas umas com as outras. A realização de uma te conduz ao cumprimento de outra. Você precisa olhar para dentro de você e perceber o quão pobre você é. Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso deve conduzi-lo às lágrimas diante de Deus. Bem-aventurados que choram. E por sua vez, vai te fazer viver de forma humilde. Bem-aventurado os humildes. Bem-aventurados os humildes. Em último lugar, eu quero falar sobre o resultado. Pastor, o que eu ganho? O que eu ganho se eu viver assim? O que eu ganho se eu viver desse jeito? O que eu ganho se eu abrir o meu coração para Jesus e a partir de hoje eu decidi viver uma vida mansa, humilde, na presença dEle? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que você não vai ganhar nada aqui na terra. Você não vai ganhar nada aqui, meu irmão. Nada. Se você quer buscar a Deus de todo o coração e esperar receber alguma coisa aqui na terra, eu quero dizer para você, você está buscando um outro evangelho. Os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Você acha que essa terra aqui são as coisas aqui desse mundo? Você acha que Jesus está falando dos bens materiais? Claro que não, meu irmão. Claro que não. Se você quer se avantajar em bens materiais, tem que trabalhar, empreender, correr atrás, orar, ser fiel, buscar. Mas a bem-aventurança aqui não está relacionada a bens materiais. Na verdade, os humildes aqui da terra, os mansos e humildes daqui da terra, dificilmente procurarão as riquezas desse mundo. Quais são os resultados então? Em primeiro lugar, é ser um bem-aventurado. O primeiro resultado para se viver essa mansidão, essa humildade, o primeiro resultado, aquilo que a gente ganha é ser um bem-aventurado. E nós já vimos nas mensagens anteriores que bem-aventurado é aquele que é feliz. Uma felicidade inabalável, inesgotável, incalculável, imensurável. É esse tipo de felicidade que espera por você, meu irmão, se você deseja realmente ser um manso. Em segundo lugar, você recebe a terra. Herdar a terra. O que significa isso?
ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo que Deus tem é nosso. Nós não tomamos, nem conquistamos, é nosso por herança, porque foi conquistada através de Cristo, e nós somos co-herdeiros. Em Romanos capítulo 8, Paulo também vai dizer: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós herdamos a terra. O que eu ganho com isso? Viver eternamente com Deus em um lugar que Ele preparou para nós. O manso não se preocupa com as conquistas desse mundo, pois tem a certeza de que o seu lugar não é aqui. Meu irmão, nós estamos aqui de passagem. Não gaste a sua vida com grandes monumentos aqui na terra. Gaste a sua vida em levar a glória de Deus para a vida das pessoas. Gaste a sua vida investindo a sua vida, a vida de outros. Porque Jesus foi preparar um lugar para nós. Olha o que ele diz lá em João capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, diz o Senhor. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, não se preocupe com as conquistas aqui da terra, pois o nosso lugar não é aqui. Herdar a terra é a recompensa final dos filhos de Deus, 2 Pedro capítulo 3, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Meu irmão, isso tudo vai passar. Deus está preparando um lugar para nós, novos céus e nova terra. Então, não finque o seu coração aqui neste lugar. Pois Jesus disse que aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tudo isso vai passar. Mas nós, os bem-aventurados, os mansos, os humildes, herdaremos novos céus e nova terra. Eu quero encerrar essa reflexão com algumas aplicações. Em primeiro lugar, não seja enganado pelo mundo. Não confunda mansidão com falta de atitude, com falta de coragem. A mansidão desenhada pelo mundo é uma apatia. A mansidão bíblica é equilíbrio. Mansidão não é defeito, é uma virtude dada por Deus, e você não nasce com ela. Ela vem de Deus para a sua vida, quando você decide se voltar para Ele. Seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa controlada por Deus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que participa com a gente. As rédeas da sua vida, elas estão nas mãos de quem? Quem é que controla a sua vida? É você mesmo? É o mundo? Ou é Deus? Eu quero dizer para você, se você deixar as rédeas da sua vida nas mãos de Deus, Ele vai conduzi-lo à terra. O reino de Deus não se conquista pela força do braço,
Não há como ser manso com as nossas próprias forças. Em último lugar, Jesus é o nosso modelo maior de mansidão. Se você quer ser manso, se essa palavra falou ao seu coração, pastor, eu não consigo ser manso, pastor. Eu não consigo ser humilde. Eu quero dizer para você, busque a Deus. Busque Jesus, entregue a sua vida a Jesus, porque bem-aventurança não é qualidade do homem. Bem-aventurança é fruto da graça de Deus. Ela vem de Deus para nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Eu quero dizer para você agora, se você quer tomar uma decisão por Jesus, pastor, a partir de hoje, eu quero me humilhar diante de Deus, porque eu quero herdar a terra. Meu irmão, minha irmã, Deus disse que os humildes, aqueles que se humilham diante dele, os humildes herdarão a terra. Se você deseja herdar aquilo que Deus prometeu para você, entregue a sua vida a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, chore o choro do arrependimento e se humilhe. Seja manso diante de Deus e diante das pessoas. Que Deus o abençoe, meu irmão. Eu quero orar com você nessa hora. Quero colocar diante de Deus a sua vida, a sua família. Você que quer entregar a sua vida a Cristo hoje, escreva, mande uma mensagem para nós. Pastor, essa palavra falou ao meu coração, como eu preciso ser manso, uma mansidão que vem de Deus. Entregue a sua vida a Cristo. Senhor Deus, obrigado por esse tempo tão precioso que passamos aqui. Que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, Senhor. Que sejamos bem-aventurados, que sejamos felizes, mesmo em meio às lutas da vida. Guarda, Senhor, o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Visita esse irmão, essa irmã, essa amiga, esse amigo que participa conosco agora. Visita o coração dele, traz uma mansidão que vem do céu, traz uma humildade que vem do céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Eu quero, mais uma vez, enquanto os irmãos se preparam aqui, eu quero dizer que no próximo domingo, às 19h30, nós estaremos também aqui ao vivo, pelo Facebook da igreja, mas também com o nosso culto presencial. Então você que deseja participar conosco desse culto, próximo domingo, eu quero dizer que você deve ou mandar uma mensagem para o Instagram da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Raposo, ou procurar a secretaria da igreja, segunda a sexta, de 1h30 da tarde até as 5h30 da tarde, ou então pelo grupo de WhatsApp da igreja, grupo oficial, PIB oficial, você pode fazer a sua inscrição. Amém? Vamos encerrar com uma bênção. Que o amor de Deus Pai, a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja nessa hora visitando todo o teu povo, espalhado por toda a face da terra, conosco agora e para sempre. Amém. Obrigado, querido, por participar conosco. Vamos encerrar adorando ao Senhor. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda
tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Deus abençoe, meu irmão. Até mais, em nome de Jesus.